Yasmin, o meu Deus te cura hoje. A Yasmin é uma menina encantadora de Neves Paulista. A menina tem uma doença genética grave, a epidermólise bolhosa. Como identificar um falso profeta? Valdemiro Santiago seria ou é um falso profeta? Fique comigo nesse vídeo que depois desse vídeo você vai sair sem dúvidas. Você vai conseguir identificar um falso profeta da atualidade. Sejam todos muito bem-vindos a mais esse vídeo. Sempre ele está aqui, cafezinho. E eu preparando aqui as coisas, baixando vídeos, eu fui tomando, eu tomei quase tudo já. Não esperei vocês para tomar um cafezinho comigo, mas enfim. Gente, assista esse vídeo aqui que está aparecendo, por favor, tá bom? Assista esse vídeo aqui. Eu tenho certeza que, de alguma forma, esse vídeo pode te ajudar ou você vai lembrar de alguém que esteja passando ou passou por situações parecidas. Então assista. Caso você goste, tá bom? Caso você goste, dê o seu like lá, dê o coraçãozinho. E como eu disse, se você lembrar de alguém que esteja passando por uma situação assim, você manda para essa pessoa esse vídeo. E caso você consiga, lógico, né? E ela vai assistir e pode se libertar da mesma maneira que você se libertou. Então, assista ele. Tá bom? Vamos ao assunto de hoje. O Valdemiro Santiago. Primeiramente, eu quero colocar um áudio para vocês. Não vou colocar o vídeo, vou colocar o áudio só, tá bom? Vou colocar só o áudio, vou pôr só o áudio desse vídeo aqui. E depois outro vídeo eu vou colocar, tá bom? E depois eu vou mostrar para vocês, biblicamente, como você identifica um falso profeta, tá bom? Aí você vai dizer, será que o Valdemiro Santiago é um falso profeta? Eu vou deixar para vocês. E aí você vai dizer se ele é ou se ele não é. É a critério de vocês, tá bom? O Valdemiro Santiago, em um podcast, lá com o Celso Russomano. Celso Russomano, vai, o Celso Russomano vai foi ver os direitos Ah, meu Deus, será que eu aguento? Os direitos do consumidor Valdemiro Santiago. Não, gente, o Celso Portiolli, tá? Não sei por que veio o Celso Russomano na minha cabeça, mas enfim, eu não vou cortar esse pedaço, vai ficar assim mesmo. Mas vamos lá. E o Celso Portiolli falou para ele, falsos profetas, como identificar um falso profeta? Ou, sei lá, vamos ouvir. Tem falso profeta? Tem. E como que faz para identificar um falso profeta? Celso Russomano, não, Celso Portiolli. Tem falso profeta? E como faz para identificar um falso profeta? Olha só. Olha só, gente. O falso profeta ensinando como identificar um falso profeta. Você imagina. E eu estou falando a minha opinião agora, tá? Eu quero que você coloque a sua depois. Enquanto eu vou falando, você vai colocando a sua opinião. Se o Valdemiro é ou não é um falso profeta. Então, você imagina só um falso profeta orientando alguém de como você identificar um falso profeta, outro falso profeta. É pra rir, não tem, pessoal, é pra rir. Não é? E ele bota a linguinha.
Sabe que quem estuda o movimento do corpo, que o corpo não mente. Segundo estudos, o corpo não mente. E as expressão facial, ela fala muito sobre a pessoa. Diz que o mentiroso, normalmente ele faz assim, ó. Quando ele vai mentir, ele não é que é uma regra, tá, pessoal? Mas se tratando de Valdemiro Santiago, enfim. O mentiroso, ele quando vai contar alguma coisa, ele lambe os seus lábios. Ele vai pensar primeiro. E o Valdemiro Santiago... O que eu vou dizer agora, meu Deus, me pegaram! Então fala para nós aí, o Valdemiro, como identificar um falso profeta? Por exemplo, a minha esposa que me deu os relógios que eu já ganhei outros, né? Assim, semelhantes, em aparência. Mas os falsos ficaram para trás. O original, eu faço tudo, eu mergulho. Resiste ao tempo. Olha a explicação do Valdemiro Santiago para explicar como é. Ele usou um relógio. Um relógio tem vários falsos. O original resiste ao tempo. Ele quis falar que ele está há tantos anos aí, então se ele fosse um falso profeta já tinha acabado. Não, muito pelo contrário. O falso profeta, ele explora o povo. E como é que ele resiste? Grana, dinheiro. A prostituta do Apocalipse, que é o sistema religioso, vive do dinheiro. Vive do dinheiro. A prostituta, ela faz o quê, pessoal? Ela cobra, né, para ter relações com o homem. O sistema religioso cobra do ser humano para nada. Gente, é só você verificar. Então, esse sistema, ele se autossustenta com dízimos e ofertas. Não é porque o pastor ele é enviado por Deus. Não, porque tem dinheiro. Se não fosse dinheiro, o Valdemiro não estava se sustentando também. Mas ele quis dizer que o relógio... Olha só a analogia que um homem inteligente... Não, inteligente não. Depois você vai ver. Mas enfim, que um homem igual o Valdemiro Santiago era para abrir a Bíblia e falar assim, ó, o falso profeta é identificado por isso. Não, ele deu um exemplo de um relógio. Olha só a pobreza espiritual de um homem desse, né? Mas enfim, continua aí, Valdemiro. São 43 anos, não tem jeito, por exemplo. Desde quando aparece alguém, o senhor não pode ser um falso profeta? Fala, pai, eu nunca vi nada falso durar 43 anos assim, não, entendeu? E vencer mídia marrom. Marrom, não sei o que isso fala com marrom, mas enfim, vencer mídia. Dinheiro. Por que o Macedo está até hoje? Porque explora as pessoas, usa a escritura mentindo para o povo, né? Porque... Coloca para mim onde é que existe Fogueira Santa de Israel. Vai lá, coloca aí. A Fogueira Santa é a campanha mais forte da Universal, onde arranca até as cuecas, as calcinhas das mulheres e as cuecas dos homens. Arranca tudo. Desculpa a maneira chula de falar, mas é isso. Para você entender. Então, eles são mentirosos e arrancam o dinheiro do povo. Tiram o dinheiro do povo. Né, Valdemiro? Vendendo feijãozinho por R$1.000. Diz que vai curar a Covid. Por aí vai. Vai na internet pedir 1 milhão de pessoas com 7 mil. Sei lá. Gente, então, o sistema resiste por causa do dinheiro. Valdemiro Santiago, Edir Macedo, Silas Malafaia e tantos outros, eles estão subsistindo nesse mundo por causa do dinheiro. Não é porque são homem de Deus. Não, porque tem dinheiro. Exploram as pessoas, só isso. Isso, aquilo. E os testemunhos. O falso. Toma um remédio falso estando você doente. Isso vai ter um efeito colateral, vai complicar. O remédio tem que ser verdadeiro. Então, o que é verdadeiro, nada destrói. Então, nada destrói. Valdemiro. Os testemunhos, Valdemiro. Os testemunhos.
Então vamos ver aqui. Vamos ver. Uma falsa profecia de Valdemiro Santiago. Vamos ouvir. Yasmin, o meu Deus te cura hoje. Vai sumir tudo isso aí. Uma menina foi levada em cima do altar, e o Valdemiro fez aquele sensacionalismo que só ele sabe fazer, né? Como ele faz o quê? Ele abraça as pessoas. Olha, eu vou dizer um negócio para vocês. Eu tô para gravar um vídeo falando sobre a igreja. Pai, me perdoa, Deus. Me perdoa por ter chamado de igreja. Me perdoa. A instituição religiosa do Luciano Neves. Gente, quando eu falo assim, quando eu falar igreja, pelo amor de Deus, isso não sai do meu coração. Porque não é igreja, não é. Igreja é você, igreja sou eu, igreja não é aquilo ali. Igreja não são essas sinagogas do diabo, essas sinagogas de Satanás que tem um nome, cada uma tem um nome, cada uma tem uma placa. Não, igreja é você. Coloca isso no teu coração, pessoal. Tá? Coloca isso no teu coração. Quando eu falar igreja, se escapar, é para você entender, tá bom? O Luciano Neves, agora o Luciano Neves está abraçando as pessoas igual o Valdemiro Santiago sempre fez. Bom, é discípulo do Valdemiro, né? Abraça as pessoas. Ai, meu Deus. Será que eu aguento, gente? O café tá ficando frio já. Mas, enfim, o Valdemiro, no sensacionalismo dele, ele pegou, a criança tem uma doença, e ele começa a falar, né? Começa a falar. E a criança, porque ele disse que vai curar a criança, né? Não. Ele não. Não vamos falar que é ele que vai curar. O Deus que está nele. Mas vamos lá. Você vai andar de bicicleta. Escuta o que eu vou te falar. Entendi. Não vou voltar porque não vou conseguir aqui voltar, porque o vídeo é curtinho, né? Andar de bicicleta? Bicicleta? É isso mesmo? Bicicleta, Valdemiro. Volta aí, pessoal. Volta o vídeo e escute. Daqui uns dias, esse bebê vai dar saltos. Olha, dar saltos. Você acredita nisso? Acredito. Vocês vão ver este bebê dando salto aqui nesse altar. E o cabelo dela vai nascer. Ela vai estar linda daqui uns dias, essa menina. Ela vai nascer, tá nascendo de novo hoje. Tá? O mundo vai ver isso. É seu, filhinha. Você vai passar todo dia no rosto, tá? Mamãe está contente, mamãe. Tô muito feliz após um sonho. Tô assim, tranquila, graças a Deus. Eu creio na vitória que eu sofri muito. Beijo, bebês, e hoje ela tá com 4 anos, então quase acabou o sofrimento. Acabou. Ele fez o sensacionalismo dele, falsas esperanças para um pai e para uma mãe, em cima de um altar, né? Que eu costumo chamar de picadeiro, é o picadeiro das instituições religiosas, onde eles enganam as pessoas. E ele falou que ela ia andar de bicicleta, né? Bicicleta. A menina ia andar de bicicleta, a Yasmin ia andar de bicicleta, segundo o Valdemiro, como diz o Carpano, só diabo. Mas, enfim. Vamos lá. Deixa eu colocar aqui. 9 anos depois. Aliás, desculpa, gente. A Yasmin tem 9 anos. A Yasmin, na época que foi gravada essa matéria, ela tinha 9 anos. Não sei como é que tá a menina hoje. Eu tô colocando para vocês para mostrar como identificar um falso profeta. Tá bom? Vamos ouvir aqui. Como é que está a Yasmin hoje? Valdemiro Santiago disse que ela ia andar de bicicleta, né? Ela ia andar de bicicleta, o cabelo ia crescer e por aí vai, né? A falsa esperança de Valdemiro Santiago. Vamos ouvir como está
A Yasmin. A Yasmin é uma menina encantadora de Neves Paulista. A menina tem uma doença genética grave, a epidermólise bolhosa, que faz surgir bolhas pelo corpo da pessoa e que depois se transformam em feridas. Além disso, a pequena tem escoliose, por isso ela não cresceu muito e tem dificuldade para andar. Yasmin, o meu Deus te cura hoje. E você é um ungido de Deus, porque se todos os Qual é o bandidos Deus de fossem igual a Valdemiro? você, esse mundo seria melhor. Aí ele vai dizer o seguinte: um milagre não funcionou e quantos outros estão funcionando? Quantos outros funcionaram? Funcionaram? Quantos? É a desculpa do falso profeta. É a desculpa do mentiroso. Tá? E Valdemiro, não venha com essa historinha, com essas maldições que você profere. Como eu sei, tá, Valdemiro, que você assiste os vídeos. Como eu sei que você já falou de mim, eu sei que você já falou de mim, porque você já falou de um vídeo, você falou em um vídeo, em uma reunião sua, reunião com o povo, falou de mim, só não disse meu nome porque você é covarde, né? Você é covarde, você não fala o nome das pessoas porque tem medo de processo, né? Tem medo de processo. Enfim, não venha com essa historinha, como você fala falou do cantor Eduardo Costa, por causa da doença dele, você falou do Marcelo Rezende. Você acha que Deus, o Altíssimo, ia se prestar a esse papelão de matar pessoas por sua causa? Um falso profeta como você? Você tá de brincadeira, né? A maldição sem causa, ela não se cumpre. E Deus não está em você não, Valdemiro. Pode ter 1000 capirotos dentro de você. Agora Deus, o Altíssimo, o Criador dos céus e da terra, foge de você. E você sabe disso. Você sabe do que eu estou falando. Não venha com lorota. Você engana o teu povo. Você engana as pessoas que estão lá. Porque até os pastores que estão contigo sabem que você é mentiroso. Tá? Não vem com essa. Mas vamos lá. Tá, Valdemiro? Como você não soube explicar lá pro Celso Portiolli, na Bíblia, biblicamente falando, pegar a Bíblia e abrir, porque vocês não têm intimidade com as Escrituras, vocês não têm intimidade com a palavra do Altíssimo, vocês não têm. Vocês têm intimidade com alguns versículos isolados, onde vocês podem explorar as pessoas, né? Como o dízimo, trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Quer dizer, versículos assim vocês aderem e sabem de cor e salteado. Mas quando é para falar de vocês mesmos, vocês não. Oh, é o relógio. O relógio falsificado não dura, mas o original dura. Por que eu não duro? Por que eu estou há 40 e poucos anos? Por que eu estou durando? Porque eu sou original. Faça, meu favor. Criar vergonha na tua cara, Valdemiro Santiago. E usar a escritura para falar. Mas vamos lá. Vamos lá. E eu vou dizer um negócio para vocês. Eu não lembrava aonde estava escrito tudo isso aqui. Não lembrava, tá? Não lembrava. Um homem que se diz um profeta, que se diz um santo, que se diz, né, um homem ungido, era para saber onde é que está escrito isso aqui. Era para saber, mas não sabe. Mas, uma pesquisa rapidinha. O senhor Google, o chat GPT, tá? Eu fui ali e escrevi assim, me diga onde fala na Bíblia, onde está escrito que o falso profeta, como identificar um falso profeta? Aí sabe o que o chat GPT falou para mim? Vamos lá. Tá bom, Marcelo, tá aqui, ó. Eu disse, perfeito, Marcelo. Aqui estão uma seleção poderosa e direta de versículos que mostram como identificar um falso profeta. Até o chat GPT é mais inteligente que o Valdemiro Santiago. E aqui não fala bicicleta, não. Deuteronômio 18, 21, 22. Diz assim, abre aspas. Talvez você se pergunte, como saberemos se uma mensagem não vem do Senhor? Uma pergunta, né? Se o profeta anunciar algo
em nome do Senhor, e o que ele disser não se cumprir e nem acontecer, essa é uma mensagem que não falou o Senhor, ou que o Senhor não falou. O profeta falou com presunção. Não tenhas temor dele. Não tenha medo dele. Ele é um falso profeta. Lá em Jeremias, também 23:16, diz assim, ó: assim diz o Senhor dos exércitos. Não deem ouvidos às palavras dos profetas que profetizam para vocês. Eles, os entes de falsas esperanças, falam de visões inventadas por seus próprios corações e não do Senhor. Yasmin, o Senhor te cura hoje. Foi o que ele disse? Não foi o que ele falou? E a menina não andou. Não foi curada. E daí, ô Valdemiro? E daí? Vamos lá, vamos aprender com o chat GPT aqui como identificar um falso profeta, porque o Valdemiro, ele usou um relógio, a falsificação de um relógio com a originalidade do relógio para dizer que ele não é um falso profeta, porque ele perdura por muito tempo, né? Mas vamos lá. Em Mateus 7:15-16, fala assim, ó: cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a você vestidos de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Pelos seus frutos, vocês os reconhecem. Não é pelos frutos, não é por causa do relógio não, tá, ô Valdemiro? Tá bom? E é isso. O chat GPT, não vi escrito bicicleta aqui não, tá? Mas o povo insiste em separar para eles falsos profetas, né? Falsos profetas, porque está escrito o quê? Haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, e tendo comichão, coceira em seus ouvidos, amontoarão para si mestres e doutores, segundo as suas próprias concupiscências, suas próprias vontades. Né? E, no mais, voltando às fábulas. As fábulas, né? Que esses falsos profetas eles inventam. Então tá aí. Eu quero que você coloque aí, coloque por favor, se você acha que o Valdemiro é um falso profeta ou não é um falso profeta, né? E tem uma coisa na sua cabeça. Tenha uma coisa na sua cabeça. A maldição, sem causa, ela não se cumpre. E quando você vê algo errado em alguém, fale. Não pode julgar. Não pode julgar. Nós temos que julgar segundo a reta justiça, tá bom? Nós temos que julgar. Está escrito na Escritura. Eles não conhecem. Aí não toquem no ungido do Senhor. Quem é o ungido do Senhor? Senão aquele que sofreu uma morte tão terrível como a morte de cruz para salvar a mim e a você. Por aí você tira quem são, ou quem é o ungido. Tá bom? E nós nos veremos nesse mesmo bate-canal, não nesse mesmo bate-horário, mas por aqui. Tá bom? Denunciando sempre esses falsos profetas, homens fraudulentos e mentirosos, que pensam apenas no seu próprio vento. Até o próximo vídeo.